primeiro álbum foi o Rio Abaixo, não é? Rio Abaixo, é. E como é encontrar um espaço? Que o Rio Abaixo é um álbum de música caipira, músicas autorais e instrumentais. Como é esse espaço no Brasil para um CD assim tão distante um pouco do âmbito comercial? Então, na época era até um pouco mais difícil, porque ele foi lançado em 96 e a música de viola assim não estava com a projeção que ela tem hoje em dia. Até na época que a gente foi morar lá no sertão, assim, não se falava nada de viola, eram poucos os artistas que usavam viola aqui no Brasil, agora já está bem melhor. Mas aquela época, assim, que eu fui lançando o Rio Abaixo mesmo, assim, que me dava garantia de querer fazer esse disco foi quando eu lancei os livros anteriores, tanto o Zequinha como o Canto dos Passos, eu fazia show de lançamento do livro tocando viola. Entendi. E eu via que as pessoas gostavam muito tanto das músicas de viola como das histórias que eu contava também. E na verdade esse disco demorou 20 anos para ficar pronto, assim, desde que eu morei no Urucuí até lançar o disco foram quase 20 anos. Então ele foi amadurecendo de uma forma que tinha uma esperança boa que rendesse bons frutos, né? E tanto é verdade que ganhou o prêmio Sharp daquele ano, né? Daí seu próximo álbum, o São Gonçalo, essa história, quer dizer, a questão dos causos, esse São Gonçalo você vê umas histórias declamadas, né? E daí você já vê essa junção entre a cultura oral, né, as histórias contadas de pai para filho e suas músicas. Como foi esse álbum São Gonçalo? Contou com a participação, inclusive, do seu pai e do próprio Manelin, não é? O São Gonçalo, ele teve... cada disco tem uma temática, assim. Uhum. Então, o Rio Abaixo, que o Rio Abaixo é o nome de uma afinação, é a afinação que eu uso na viola, e tem também o Caos do Rio Abaixo, que é o diabo descendo o rio e cantando as moças e tal. Então o Rio Abaixo é um assunto muito importante lá no sertão. Então eu procurei colocar esse nome para puxar toda essa questão, essa cultura da viola. Já o São Gonçalo é o santo protetor dos violeiros, né? Assim, além de protetor dos violeiros, ele é casamenteiro, santo da fertilidade e protetor das prostitutas. Então eu peguei esse mote também e desenvolvi várias músicas em cima disso. E essa mistura do falar e cantar e tocar tudo ao mesmo tempo, que começou a ter mais até... Acho que começou nesse disco mesmo. Você explicitou isso também, logo depois você lançou o livro Lambi Lambi, né? Que vinha com CD e... O livro mais o CD meio que musicando esse livro que você fez, não é? Eu procurei, assim, mostrar qual que era a música da contação de história ali, né? Então, tinha as histórias que tem no livro tem relação com o que tem no CD também. Paulo, mas você acha assim que a gente está perdendo um pouco disso? Quer dizer, essa capacidade de imaginação, essa oratória? Eu li uma entrevista que você falava sobre sua infância em São Paulo, em Perdizes. Uhum. E quer dizer, essa questão de brincar na rua, de não ficar em condomínios fechados, ou televisão, computador. Eu vi uma semelhança, o Augusto de Campos também já deu uma entrevista falando sobre a infância dele em Perdizes, são tempos diferentes, mas eu vi várias semelhanças entre o que você disse e o que ele disse. Você acha que a gente está perdendo um pouco disso, essa capacidade de imaginação, esses mitos, essas histórias? Bom, eu acho que, se a gente for pensar, na minha época, não se falava muito em mitos em São Paulo também, então eu não vejo muita diferença da época que eu vivi para hoje em dia. Assim, o que eu via é que a gente tinha um contato com a rua muito mais intenso do que hoje, né? Hoje, na verdade, a internet meio que virou a rua também da criançada, né? Eles se aventuram por ali, porque não se deixa mais criança tão solta, né, hoje em dia. Agora, o que eu fico pensando é que em algum lugar da nossa história, mas que eu acho que é um lugar mais antigo, a gente perdeu essa capacidade de enxergar os mitos, né? Que... Até tem uma coisa que aconteceu com meu filho, chegou em casa um dia e falou: pai, desdá o nó do meu sapato. Eu falei, desdá, que palavra bacana. Aí fiquei achando que a gente tem que descobrir o Brasil. Então tirar de cima do Brasil, né, descobrir, tirar o que foi coberto, e para enxergar de novo esses mitos, que esses mitos eles trazem um ensinamento muito, muito importante para o ser humano, né? Eu não sei se é uma coisa muito doida ficar vendo Saci e Curupira hoje em dia, mas é o que eu procuro fazer. Eu já vi você falando também que as crianças têm mais facilidade de enxergar os mitos, né? Em 2003 você lançou o álbum Brincadeira de Viola, em que você pega todas essas músicas infantis, né? Alguns
temas infantis e musicou novamente, se adaptou a elas. Como foi fazer esse álbum? Quer dizer, imagino que você já era pai, não? Foi quando a meninada começou a nascer aqui em casa. Então a minha filha estava acho que com 4 ou 5 e o meu filho com 3. Então foi assim, uma época que eu estava totalmente envolvido, né? E a Ana Salvanha, minha esposa, cantora, então eu ficava ouvindo ela cantar para eles, eu contando história para eles dormirem, ou contando história para eles, para os amigos deles, assim. Então eu fui acho que tirando de algum lugar de mim esse trato com a infância, que para mim foi super importante também. Lembro bastante do meu tempo de criança. E essa convivência com eles foi me trazendo essas músicas de novo. E uma coisa que eu acho incrível, né? Porque são músicas que não são tocadas em rádio, né? Não tocam em lugar nenhum. Mesmo assim. Mas mesmo assim, né? Resistem ao tempo. Cada música dessa que você canta para uma criança, você vê como toca as crianças as músicas. Não sei se foi um trabalho assim, simultâneo, mas tem um álbum também muito bom, o Esbrangente, com Roberto Corrêa e o Badia Medeiros. Foi, no mesmo ano eu lancei 3, né? Lancei o Brincadeira de Viola, o Esbrangente e o Vai Ouvindo, que é completamente diferente também, né? O Esbrangente, ele nasceu A gente fez uma grande turnê pelo Brasil, eu e o Roberto Badia, pelo Sesc Nacional. E assim, a gente ficou muito impressionado, porque a gente tocou desde vários sites em Santa Catarina até o Acre, Amapá e Nordeste, fomos também para Tocantins, foi pelo Brasil inteiro. E a gente ficou muito impressionado como em qualquer lugar do Brasil que você vai, que você toca viola, a gente fez bem um apanhado da música caipira, assim, e as nossas músicas mais contemporâneas também. Qualquer lugar que você vai, a alegria que as pessoas ficam escutando viola e como eles se emocionam com esse universo da viola. Então, quando a gente voltou, a gente achou que a gente tinha meio que uma obrigação de fazer esse disco, e para nós e para quem escutou também, né? Tem um pouco de cada um no CD, né? Inclusive o nome remete a isso, esbrangente. Você explica, né, no próprio CD o que significa esbrangente. Pode falar um pouco sobre isso? Então, o Badia Medeiros, ele é um mestre do sertão, né? Uhum. E ele tem muitas expressões que ele fala, que a gente ficava falando assim, o seu Badia, o que você está querendo dizer, né? Então, o esbrangente, ele usa em relação a uma pessoa, ele fala assim, aquela pessoa, aquele fulano ali é esbrangente. Ele falou, seu Badia, o que é esbrangente? Aí ele falou, tem abrangente e esbrangente, né? Ele falou, abrangente quando você tem um terreno com uma mina de água, você cerca o seu terreno. Então, a cerca abrange o seu terreno. Mas essa mina de água, conforme ela for saindo do seu terreno, ela vai esbrangindo. Então, a gente achou que o que a gente tinha que fazer era esbrangir mesmo com esse CD, mostrar como é que essa mina, né, que é a viola, que é o universo da viola, como ela pode se espalhar, chegar no mar e ganhar o mundo inteiro. No terceiro bloco, Paulo, experiente contador de histórias, comenta 2 de seus livros, O Céu das Crianças, dedicado ao universo infantil, e Jurupari, que narra a formação de um violeiro conforme avança por terras brasileiras. Falará também sobre seu último CD, Noá, no qual musicou seus encontros com os mitos do país. A seguir, fique com a canção Viola Cor de Vinho, do álbum Esbrangente. Essa viola foi feita de um antigo banquinho onde nós sempre sentava e passava as horas juntinho. A cor dela é uma lembrança, faz lembrar seu vestidinho, todo feito de ramado, que também era da cor do vinho. O dia que ela foi embora tá marcado aqui no braço. Olhe bem na viola. Vejam vocês, quantos traços! Hoje eu quero cantar, mas na tristeza e embaraço misturo a dor da saudade no triste acorde que faço. Por isso a minha viola tem essa cor de tristeza, pra mim é cor de saudade. Os outros acham beleza quando ela roça meu peito e meu coração bem baixinho.
Pergunta daquela cabocla que abandonou meu ranchinho. Por isso a minha viola tem essa cor de tristeza. Pra mim é cor de saudade. Os outros acham beleza. Quando ela roça meu peito, meu coração bem baixinho. Pergunta daquela cabocla que abandonou meu ranchinho.